escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho. Leu Lucas aqui, claro que vocês já leram. Quem já leu os 25 capítulos de Lucas? Levanta a mão. Já li todos. Muito bem. Vocês leram até o capítulo que não tem? Não, até o 25. Eu ia dizer que eu Até o capítulo que não tem. Quantos capítulos tem Lucas? 24. Já li tudo. Foi uma pegadinha. Foi pegadinha mesmo. E nós vamos ver, agora eu vou abrir um parêntese agora para algumas informações básicas, tá bom? Sobre o que a gente vai trabalhar. Eu gosto muito da etimologia da palavra, que eu acho que ajuda a gente a guardar muita coisa, e gosto também de fazer associações. Eu vou precisar do quadro ali, então vocês vão ter que dar uma olhadinha lá no quadro. Bom, primeira coisa é que Lucas faz parte do grupo dos evangelhos o quê? Sinóticos. Sinóticos. De onde que vem essa palavra? Então, para entender que alguns, às vezes, não consegue, guardou o significado e tudo, mas não guardou a etimologia da palavra, tá? Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Sinônimo. O que é sinônimo? Por exemplo, me dê um sinônimo de bom. O mesmo significado. Bondoso. Bondoso, o que mais? Legal. Legal, maravilhoso. Amável. Né? Amável. Se eu falar assim, Amável, sem dom, fulano é bom, ele é excelente, ele é maravilhoso, é a mesma coisa, não é? Sabe por quê? Porque esse sim aqui, ó, indica mesmo, compartilha da mesma coisa, mesmo significado, tá? Nome. Por isso que vem sinônimo, tá? Sinônimo. Nome tem o mesmo nome. Agora, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem o sinótico, a gente tem a mesma visão, tá? Lógico que assim, na raiz da palavra, visão não é ótica, é óptico. Né? Há muito tempo atrás, assim, eu acho que eu só vi uma vez, há muito tempo atrás, uma loja com P, escrito P. Uma vez só, porque o certo de visão é óptica. Só que por causa do comércio e tudo mais, a gente vai comprar o nosso óculos aonde? Na ótica. Mas ninguém vai ao otorrinolaringologista ver visão. Vai no oto, que é de ouvido, rinolaringologista. Tá? Então, oto é de ouvido, mas comercializou, né? Porque o que acontece? A gente vai retirando palavras, não é? Letras das nossas palavras, não é? Antigamente era vossa mercê, depois ficou vós mercê, depois você, depois você, e agora me merece? Você vai aonde? Não é? E tem outra coisa também. No WhatsApp, quando a gente quer escrever, é verdade, alguém fala alguma coisa, você fala assim, é verdade. Olha o que eles estão usando? VDD. Pronto. É verdade. Todo mundo entende, isso aqui é verdade. Está tirando as letras, né? Risos. Ou então, né, coloca lá o tinino, pronto, né? Então tá, então todo mundo entendeu aqui, né? Sinótico é porque tem a mesma visão, tá? Compartilha da mesma visão. Mateus, Marcos e Lucas, eles compartilham a mesma visão. Eles falam de quem? Da vida de Jesus. Por que João não é sinótico? Porque João, ele é um livro teológico. Ele é um livro teológico. Ele é escrito para a igreja. Ele mostra Jesus como o homem, tá? O filho, mostra Jesus como o Filho de Deus. Ele mostra Jesus como Deus. E o livro dele, o evangelho dele é para a igreja. Aí, vamos comparar uma coisa aqui, ó. Mateus, que nós já estudamos com a nossa professora ali, Mateus. Mateus,
ele foi escrito para quem? Para os judeus. Olha a terminação. Eu gosto de fazer associação, tá, gente? Por isso que a gente guarda melhor. Mateus, associação, judeus. Para os judeus, Jesus era o quê? O rei, não é isso que estava escrito lá na cruz? Rei de Jesus, judeus. o rei dos judeus? Então, Mateus mostra Jesus como rei. Muito bem. Marcos. Marcos escreveu para quem? Romanos. Ele escreveu para os romanos. Tá? E Marcos mostra Jesus como o quê? Servo. Servo. Não fica mais fácil de guardar? Mostra Jesus como servo. Por quê? Para os romanos, os cristãos tinham que servir, né? Então mostra Jesus como servo. E Lucas? Lucas eu não achei associação não, tá, gente? Mas Lucas foi o único escritor do Novo Testamento, ou melhor, da Bíblia, que era gentio. O que é gentio? Não judeu. Não judeu, é estrangeiro. Nós somos gentios para os judeus. Porque quem não é judeu é gentio. É a mesma coisa. Quem não é brasileiro é estrangeiro. Certo? Então Lucas, ele era gentio. Então ele escrevia para os gentios, especificamente os gregos. E como ele era um médico, ele escrevia, ele mostrava Jesus como homem. Um homem perfeito. Tá? Lucas mostrava então Jesus como um homem perfeito. Tá? Então tá, ficou claro essas primeiras informações aqui? Mateus, ele fala, no início dele, ele conta o nascimento de Jesus, não é? Mas ele não fala da ascensão de Jesus. Marcos, que nós estudamos com o professor Elton. Marcos, ele fala no início do nascimento de Jesus? Não, mas ele fala da ascensão de Jesus. João não fala nem do nascimento e nem da ascensão. Então, ou seja, qual que é o evangelho mais completo que nós temos? Lucas. Porque Lucas fala do nascimento e vai até a ascensão de Jesus. Tá? Lucas é o evangelho mais longo que tem. Ouviram isso? Lucas é o evangelho mais longo que tem. Muito bem, eu sei que está todo mundo aí pensando, querendo me perguntar, mas um de cada vez. Quantos capítulos que tem Mateus? 28. E Lucas? 24. Ué, mas como? Entendeu? Mais longo. Tá vendo que eu li pensamentos? Então vocês vão lá para Mateus, o primeiro capítulo de Mateus. Olha quantos versículos que Mateus tem. Ó, quantos capítulos não? Quantos versículos no primeiro capítulo? Eu vou falar que 18, né? Não, pode olhar lá, pode colar. 25. Tem 25. Agora vocês vão para Lucas. Quantos versículos tem lá em Lucas no primeiro capítulo de Lucas? 80. Entenderam por que eu estou falando que é o mais longo? Em conteúdo, né? Em conteúdo. Porque Lucas tem 1151 versículos. É o evangelho mais longo que a gente tem. Ele só tem 24 capítulos, mas cada capítulo é enorme. Tanto é que hoje a gente vai ver só o primeiro, porque tem 80 versículos. Tá? E isso mostra que ele é o mais volumoso, é o mais completo. Tá? E aí, o livro de Lucas, ele mostra... Então, vamos para Lucas agora. Lucas, ele tem algumas características, tá? Ele mostra o cuidado, primeiro conta a história de Jesus do início ao fim. Do início ao fim, tá? Desde o nascimento até a ascensão de Jesus. É o único que conta isso tudo. Segundo, ele é um livro que ele vai mostrar a universalidade da salvação. Que é isso? Que a salvação não é só para os judeus. Ele é uma prova disso, que ele era gentio.
né? Provavelmente ele se converteu ouvindo Paulo, porque ele conviveu com Paulo. Esse livro, os historiadores dizem que foi escrito 60 depois de Cristo. Então, assim, Lucas, ele não conviveu na época de Jesus, ele não viveu aquela época de Jesus, ele viveu depois. Mas era uma pessoa que a gente vai ver aqui, ele era muito companheiro de Paulo. Então ele deve ter se convertido através das pregações, né, através dos testemunhos de Paulo, tá? E Lucas, então, ele mostra a universalidade da salvação. A salvação é para todos, mas nem todos vão ser salvos, a gente sabe disso, né? Porque não é só querer, né? A salvação é para todos. Outra coisa que a gente vai ver em Lucas também, é que ele se preocupava com as pessoas marginalizadas, pessoas doentes, que ficavam à margem da sociedade, publicanos, prostitutas, as mulheres de modo geral, tá? Então ele tinha cuidado dessas pessoas que eram marginalizadas pela sociedade. Outra coisa muito importante, o Evangelho de Lucas é o Evangelho das parábolas. Sabe quantas parábolas que tem em Lucas? 20. Em Marcos tem, acho que não chega nem a 10, né, Elton? Acho que não chega nem a 10. Mateus também, mais ou menos por aí, uns 11 ou 12. E João não tem nenhuma parábola. Vocês não vão encontrar a parábola no livro de João, porque eu já disse, João é teológico, tá? O Evangelho de João é teológico. Mas Lucas é o que tem mais parábolas de Jesus, tá? Outra coisa importante, eu gostaria que vocês abrissem, por favor, já que a gente está falando de parábolas, abram lá em Mateus 13. Mateus 13. Acharam aí? Sim. Aí você vê o título, porque, olha só, naquele tempo os livros eram escritos em pergaminho, né? Então eram rolos. Tanto é que quando Jesus foi para o templo para ensinar lá na sinagoga, deram para ele o rolo de Isaías. Então era um livro escrito do início ao fim, direto. Não tem essas divisões de título, de versículos. Foi criado de uma forma didática para a gente poder ler a Bíblia e entender, tá? Mas antigamente o livro era direto, não tinha versículo nem subtítulos, tá? Mas lá em Mateus 13, qual é a primeira parábola que aparece em Mateus 13? Semeador. A parábola do semeador. Vocês já observaram essas referências que tem aí embaixo do título? Marcos e Lucas. Então essa parábola, ela aparece em Marcos e em Lucas, certo? Então aparece nos dois evangelhos também. Agora vamos lá para Lucas 15. Lucas 15, versículo 11. O que está escrito lá? A parábola do filho pródigo. Tem alguma referência embaixo do título? Não. O que significa? Só Lucas que escreveu sobre essa parábola. Tá certo, gente? Então, a gente tem que, às vezes a gente não observa essas coisas, né? Então, você olha o título. Se tiver referência embaixo, significa que aquilo ali, aquela parábola, aquela passagem, ela tem em outros livros. Só que cada um na sua ótica. Alguns acrescentam algumas coisas, né? Acrescentam por quê? Porque eles pegaram detalhes a mais do que outros, tá? Algumas coisas a gente vai ver aqui. Bom, Lucas, ele escreve o livro do Evangelho. E o que mais que Lucas escreve? Atos. Por quê? Porque ele conviveu com Paulo. E o livro de Atos é uma sequência do livro do Evangelho de Lucas, tá? É uma sequência. E agora vamos falar sobre o autor, Lucas. Primeira característica que nós já falamos, que Lucas era gentio.
né? Alguns historiadores, na Bíblia não fala, mas alguns historiadores dizem que provavelmente ele era da Síria, da Antioquia, tá? E ele era historiador, né? Porque para escrever tem que gostar de história, não é isso? Ele era historiador, ele era um pesquisador, ele era um pesquisador assim, zeloso, ele era um médico, ele era um cooperador na obra de Paulo e ele era um companheiro. Não era diácono também, não? Pois é, isso que eu vou falar. Eu vou falar, só não era diácono, porque nós temos aqui um irmão, né, o nosso professor, que é tudo isso aqui. E é um servo humilde que a gente admira muito. Ele não é historiador, mas ele é um pesquisador, ele é cientista, ele é médico, ele é cooperador na obra de Deus, servo, diácono e humilde. Amém. Né? Que a gente admira muito, viu? Umas 2 semanas atrás eu li sobre a vida de Lucas, é linda a vida dele, não sei se é fato. Então, que ele antigamente para fazer um curso de medicina não era fácil. Hoje já é difícil, imagina que tempo. Então, que o que ele tinha de lindo dele era o amor, a empatia pelas pessoas. Exatamente. Era cuidadoso, ele podia ver ele sofrendo, tanto é que ele fica com Paulo, né? Exatamente. E ele é considerado um médico amado. Né? Exatamente, por isso que essa característica dele a gente percebe no Evangelho, não é? Porque Deus, ele assim, não ditou palavra por palavra para Lucas, não. Ele inspirou inspirou Lucas, e no conhecimento que Lucas tinha, Deus usou o conhecimento que ele tinha para escrever o Evangelho. E a gente vê que cada um, por isso que eu falei ali, cada evangelho, cada autor de evangelho, eles tinham uma característica, eles tinham uma personalidade. E a personalidade de Lucas era essa, né? Ele era muito humano, por isso que ele mostra Jesus como um homem perfeito. Né? Muito bem. Em Atos 16:10, só pra gente só confirmar uma coisa aqui, olha. Atos 16:10. 16:10. Ok? Eu vou ler aqui, tá? Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir. E bom dia. Procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Vocês estão vendo o pronome nós aqui? Assim que teve a visão, imediatamente nós procuramos. Nós quem? Quem está escrevendo, que é Lucas e Paulo e os companheiros, certo? Então, uma prova de que Lucas escreveu o livro de Atos. Mais uma, né? Tem vários versículos, vocês vão ver. Lucas acompanhou Paulo na prisão em Cesareia, em Roma. Ele foi com Paulo na segunda viagem missionária. E ele ficou até o final, né, do que ele pôde na prisão de Roma. Né? Não conta que ele ficou até o martírio de Paulo, né? Mas até a prisão de Paulo, Lucas ficou com ele. Mas o nome de Lucas só aparece 3 vezes no Novo Testamento. Colossenses 4,14, quem encontrar, procurem por favor, Colossenses 4,14. Outro, Filemon, versículo 24, né, que só tem um capítulo. Outro, 2 Timóteo 4,11. Quem encontrou aí Colossenses 4,14, por favor? Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Isso, olha o Lucas aparecendo aí, né? Então Lucas está até presente até nas cartas de Paulo. Filemon 24. Você encontra também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Isso, aí mostrando que ele era cooperador de Paulo. 2 Timóteo 4,11. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Isso. Aí, Lucas mostrando que Lucas estava acompanhando Paulo, né? Bom, então vamos lá para o primeiro capítulo de Lucas. O primeiro capítulo, como nós vimos, tem 80 versículos, tá? O Evangelho de Lucas, ele tem um prefácio. Todo
livro tem um prefácio. O que é o prefácio? O prefácio faz parte da história do livro? Não, é uma introdução, tá? O prefácio, então, é uma introdução. E no Evangelho a gente tem a introdução. Olha o primeiro, a gente vai destacar algumas coisas, tá? Olha o primeiro versículo. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Olha que testemunho bonito de Lucas. Visto que muitos houve, ou seja, eu não estou escrevendo uma coisa inédita. Não descobri agora e estou passando para vocês, não. Muitos escreveram. Agora eu estou passando de uma forma ordenada. Ele escreve em ordem, tá? A diferença é essa, ele escreve em ordem, tá? Versículo 2. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Então, ele escreveu baseado no que ele ouviu das testemunhas oculares. Quem conviveu com Jesus? Quem sabia mais coisas sobre Jesus? Então, ele pegou esse, porque ele não era daquela época. Então, ele pesquisou, por isso que a gente fala que ele era um pesquisador zeloso. Ele pesquisou, foi e falou com um. Não sei se Maria na época ainda estava viva, mas provavelmente, eu imagino, né, deve ter chegado lá na Maria para perguntar algumas coisas, porque tem coisas aqui que não tem nos outros evangelhos, né? Então, provavelmente, ou alguém da família de Maria. E coisa que ele não era para passar para nós, ele deve ter conversado com Maria. Ele não sabia, tinha data, que dia que Jesus nasceu. Não perguntou. Um detalhe, né? Mas isso, graças a Deus, que nós não sabemos. Sabe por quê? Porque senão a gente ia idolatrar o dia. Não é? Ia virar... Ia virar um 12 de outubro. Entenderam? Graças a Deus que nós não sabemos quando ele nasceu. Né? A gente sabe que em dezembro a gente comemora o Natal por causa daquela época, Deus do Sol, aquela historinha toda, né? Que não vem aqui ao caso agora. Mas a gente não sabe, graças a Deus. E muitas coisas que a gente não sabe e nós nem saberemos, né? Porque isso é só com Deus. Né? Mas é muito interessante isso, né? Bom, vamos continuar. Versículo 3. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada, eu não sei como que está a tradução de vocês aí, mas a minha está acurada investigação. Então não foi assim, fiquei sabendo, fulano falou de... Se alguém me falou alguma coisa, eu vou lá na fonte para saber, é verdade isso? A versão aqui minha está falando interessante. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente. Desde o começo e decidi escrever um relato ordenado. A minha está havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Viram? Como que Lucas era zeloso no que ele escreveu? Ele não escreveu assim porque ouviu falar assim de alguém que falou para alguém que falou para mim. Não, ele foi na fonte, né? Então ele teve o maior cuidado para escrever isso aqui. E ele escreveu desde a sua origem. A gente vai ver aqui, desde a origem, de onde começou até o final que ele escreveu. E ele escreveu para quem? Teófilo. E olha que ele escreve, como que ele trata Teófilo? Excelentíssimo. Então não é qualquer pessoa, não. Para tratar excelentíssimo é alguém, né? Importante. Alguém importante. E esse Teófilo, lá em Atos também, no início, ele dedica também o livro a Teófilo. E Teófilo não era uma pessoa que não estava... que ele estava querendo evangelizar, não é uma pessoa que ele queria edificar. Por quê? Porque, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Então Teófilo já era uma pessoa instruída. E o nome de Teófilo já diz, né? Teo, Deus, filo, amigo de Deus. O nome já diz isso, né? E que tinha dinheiro para mandar alguém escrever. Tinha dinheiro para pagar o escrito nos pergaminhos. Né? Exatamente. Poucos tinham dinheiro para fazer. Poucos tinham. Tudo naquela época. E a gente, às vezes eu fico conversando com o papai, a gente fala assim, nós já pensou um profeta nos dias de hoje?
ele vendo tudo que está acontecendo, tanta coisa, eu falei, o que é isso, gente? Né? Vai pensar que é coisas, né? Mas é isso. Bom, vamos seguir. Versículos 5 a 25. 5 a 25. Primeiro a gente, olha só que interessante, gente. Nos dias de Herodes, rei da Judeia, esse Herodes é aquele Herodes grande, o grande, tá? Porque não era de tamanho, não. É das obras que ele fazia. Né? Além das obras, ele ainda matava, né? Matou a família toda, etc. Até chegar a Jesus, que matou os meninos de 2 anos. A gente vai falar mais pra frente. Mas olha aqui, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Vocês já procuraram lá que vocês leram aqui? Vocês tiveram uma curiosidade de saber essa questão do turno? Como é que funcionava? Eu tive. Aí eu fui procurar. Na época de Davi, do rei Davi, ele dividiu os sacerdotes. Eram muitos sacerdotes. O templo era um só. Eram muitos sacerdotes. Aí ele dividiu em 24 grupos os sacerdotes. Para quê? Para fazer escala. Escala, para cada um ter a oportunidade de servir ao Senhor no templo. Tá? Agora, por que 24? Tem alguns números na Bíblia que eles são bem significativos, né? 12, 7, 3, 40, 70. Ele é muito significativo. A gente não está falando nada de misticismo, mas eu estou falando de significado. E 24 aqui, se a gente for lá em Apocalipse, a gente vai ver que no trono, quando fala do trono de Deus, tinha ao redor quantos anciãos? 24. Tá? Então o 24 é importante. Tem significado, tá? Então ele dividia em 24 grupos. E eles podiam servir no templo 2 vezes ao ano. 2 vezes ao ano, já pensaram? E os que tinham, assim, prazer em servir, eles ficavam ansiosos para chegar o dia de servir a Deus. Olha o privilégio que a gente tem. De todo dia estar aqui, servindo a Deus, não é? E os sacerdotes, eles só podiam 2 vezes servir a Deus no templo. E era um grupo, e escolhia um. E era tirado por sorte. Porque aqui fala sorte, era sorteado, tá? Então, o que acontecia? Eles eram sorteados, né? 2 vezes ao ano. E aí eles iam ficar trabalhando 1 semana no templo. Aí depois que Israel foi tomada por Babilônia, na hora que eles retornaram, já retornaram 2 grupos só. Aliás, desculpa, 4 grupos. Aí eles tiveram que redividir esses 4 grupos em 24, tá? Mas naquela época, gente, o sacerdote era da linhagem de Arão, certo? E era assim, era automático. Pai sacerdote, filho sacerdote, neto sacerdote, e aí vai. Era aquela linha, porque era a tribo de Levi, né? Eram sacerdotes, era automático. O pai não podia servir, o filho já ia. Era automático. Arão tinha 4 filhos. Nadab, Abiú, Eleazar e o outro que eu esqueci o nome. Nadab e Abiú, eles ofereceram, quando eles tiveram a oportunidade de oferecer um incenso, porque uma vez por ano eles ofereciam incenso. E a outra vez eles trabalhavam nos outros serviços do templo, tá? Eles tiveram a oportunidade de servir, de queimar o incenso, que era uma coisa muito importante para Deus. Eles ofereceram a Deus o quê? Fogo estranho. Então eles foram fulminados. Sobraram 2 dos filhos de Arão. E aí Eleazar teve muitos filhos, o outro teve um pouco menos do que o Eleazar. Mas aí esses daí que foram divididos em 24. Então, ou seja, resumindo, Zacarias chegou o dia que ele foi sorteado para oferecer, para queimar o incenso, tá? E além disso, olha aí no versículo 5, ele ainda teve mais um privilégio. Ele casou com quem? Isabel. Com Isabel. Quem que era Isabel? Era da descendência de Arão. Ou seja, ele casou com a filha do pastor. Né? A gente pode dizer assim, né? Então, ele já estava ali, e tem um testemunho da vida dos 2 aqui, olha só. Ambos eram justos diante de Deus. Justo significa, eles eram justificados diante de Deus.
E eles viviam o quê? Irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Às vezes a gente acha que, assim, quando a gente está servindo a Deus, a gente fica blindado. Né? A gente, não, eu estou servindo a Deus, então nada vai acontecer comigo, nenhum problema. Mas olha o que aconteceu com eles, ó. Eles não tinham filhos. E naquela época não ter filhos era o quê? Era uma vergonha. Era uma vergonha. Então vocês imaginam, eles eram idosos. Conviver esse tempo todo, servindo a Deus no tempo, imagina. Os outros sacerdotes, que isso? Você não tem filho não? Né? Devia estar falando na cabeça dele, da Isabel então, coitado. Falando que Deus não tinha abençoado. Que isso aí era o quê? Era porque eles tinham pecado, que Deus estava punindo. Eu acredito que ela deve ter escutado isso. E eles já eram idosos, não tinham filhos. Aí, olha só. No versículo 8, então tá. Mas eles ficaram, eu imagino, gente, que aqui não fala. Imagino não, porque lá na frente a gente vai ver que aconteceu isso. Eles deviam estar orando. Eles oravam. Outra característica do livro de Lucas também, a gente vai ver que ele vai falar muito sobre oração, tá? Até a oração que Jesus fez quando foi batizado, Lucas foi o único que falou isso. A gente vai ver um pouquinho sobre oração. Eles deviam estar orando. Orando por esse problema. Senhor, a gente está aqui servindo, eu não tenho nenhum filho. Eu sou sacerdote, quem que vai seguir o meu caminho? Devia estar naquela tortura. Filho homem, né? Para ser sacerdote. Devia estar naquela tortura, né, coitado? Mas aí, chegou, né, num dia comum, ele foi sorteado, e o que ele foi? Para o templo, para queimar um incenso. E quem que aparece para ele? Um anjo. Um anjo. Mais um motivo que ele ficou mudo, porque ele podia sair e falar assim, gente, olha aqui, ó. Fui lá. Um anjo me apareceu, olha. Tô bem na fita. Mas não. O anjo apareceu para ele. O anjo, Gabriel, o nome fala. Gabriel. O anjo Gabriel. E o anjo faz o quê? Fala com ele, tudo que vai acontecer. Olha, vocês vão ter um filho. Parará. E quando vocês vão ver aqui, eu não vou ficar lendo tudo, né? Só não dá tempo. Vai ser um homem, vocês ele vai ser separado por Deus e tal. E explicou tudo para ele. O que ele fez? Ele falou, que legal. Né? A primeira coisa que o anjo disse foi assim: a tua oração foi ouvida. Então ele estava orando. Gente, quando a gente ora, o pastor Jeremias Bento, que foi nosso pastor lá, uma coisa que ele sempre falava, eu nunca esqueci. Ele falou assim: ore até que Deus responda. Até que Deus responda. Com sim ou com não. Mas você tem que ter certeza que Ele está respondendo. E eles continuaram orando. Por isso que eu falei que eles estavam orando. Porque a sua oração foi ouvida porque eles estavam orando. Então a gente não pode desistir. O que a gente precisar, a gente tem que continuar orando. Agora, Deus vai mostrar, Deus vai responder. Com sim ou com não. Agora a gente continua orando até que Deus responda. Bom, vamos seguir. Aí o anjo falou tudo para ele, né? E aí o que o Zacarias fala, gente? O que o Zacarias responde? Versículo 18, o que ele responde? Como posso ter certeza disso? Como saberei disto? Como posso ter certeza? É tipo aquela pergunta, aquela coisa assim, que você conhece fulano e que o fulano é problemático. Aí alguém chega para você e fala assim, fulano mudou. Aí você fala assim, como é que eu vou saber disso? É a mesma pergunta. Ou seja, você tá acreditando que ele mudou? Não, como é que eu vou saber disso? Ou seja, prova-me. Então, aqui o Zacarias estava numa posição de não crer e querer provas. Ah, mas ele não era justo? Ele não era irrepreensível diante do Senhor? Mas olha nós aqui. A gente acredita em Deus, mas a gente serve a Deus. Mas muitas vezes a gente tem algumas coisas que a gente não acredita.
E aí a gente tem que fazer a oração daquele homem que estava com o filho possesso, que levou para Jesus, que nem os discípulos de Jesus conseguiam tirar os demônios. Jesus falou assim, você acredita que ele vai ficar são? Aí ele falou assim, eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. É essa. Deus não repreendeu o homem porque o homem não estava acreditando, não. Porque ele teve essa oração humilde. Ajuda-me na minha incredulidade. E é assim que a gente tem que fazer. O Senhor, eu estou orando por isso, mas eu não estou conseguindo acreditar. Ajuda-me na minha incredulidade. Bom, depois que fez essa pergunta, em dúvida, o que mais que ele coloca? As impossibilidades humanas. Primeiro, eu sou velho. Segundo, minha mulher é velha. Terceiro, nós somos avançados em dias. Que informação boba é essa para Deus? Ué, Deus não sabia disso? Alguns falam assim que logicamente, olha só, é o mesmo anjo que apareceu aqui para Zacarias, 6 meses depois ele aparece para quem? Maria. Alguns falam que assim, logicamente, o anjo apareceu atrasado para Zacarias e Isabel e apareceu adiantado para Maria. Atrasado para Zacarias porque eles já eram velhos e a mulher era estéril. Adiantado para Maria porque Maria não era casada ainda, ela era virgem. Humanamente a gente pode até cogitar isso, mas a gente sabe que não. Deus tem um propósito em tudo, em tudo. Para a gente parece que está atrasado, mas para Deus não, é no tempo certo, é na plenitude dos tempos. Tá? Aí vamos lá, vamos seguir. Aí ele falou assim, ó, todavia você ficará mudo. Quanto tempo que ele ficou mudo, gente? 6 meses. O menino nascer. Foi até o menino nascer, vamos lá. Mais ou menos 9 meses. Mas ele só voltou a falar depois que o menino foi circuncidado. Só podia ser circuncidado depois de quantos dias? 8. Então ele ficou 9 meses e 8 dias mudo. Já imaginou? Já imaginou? Eu não sei se ele gostava de falar muito, mas já imaginou? Mudo. Mudo esse tempo todo, 9 meses e 8 dias. Né? Porque aqui está falando, depois que ele foi circuncidado, perguntaram para a mãe o nome do menino e foram perguntar para ele, ele tinha que fazer sinais ou então escrever numa tabuinha, né? É. Aí que ele voltou a falar. E aí ele volta a falar. Ah, e outra coisa aqui, ó. Isabel ficou tão feliz dessa notícia que ela escondeu isso por quantos meses? 5 meses. Ela escondeu isso por 5 meses. E assim ela fez o Senhor. Ela disse, né? Assim, versículo 25. Assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio. O que é opróbrio? Vergonha diante dos homens. Deus me honrou. Deus honra. Deus é a nossa justiça. Ele honra, mas no tempo dele com propósito. Não é para eu achar que eu mereço, não. É com propósito. E aí, então, vem o predito do nascimento de Jesus, tá? Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor.